Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez, mais um domingo em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que nos acompanha neste momento através das redes sociais, pare um pouco, compartilhe este link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estudaremos a primeira lição do novo trimestre, que coisa maravilhosa! Estudaremos o tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Somos convidados nesta manhã a iniciar uma grande jornada, onde passearemos um pouco pela vida de Abraão, Isaque e de Jacó, e de suas vidas extrairemos grandes lições espirituais e com certeza Deus há de nos falar durante esse trimestre, falar o coração de cada um de nós. Queremos enviar a nossa saudação aos nossos irmãos do PROAT, sim, os nossos irmãos que todos os domingos estão aqui, os pastores também jubilados. Abra o seu braço aí e receba um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha, eita, que abraço maravilhoso, o abraço da primeira lição do segundo trimestre. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família e receba também um abraço do Senhor Jesus na sua alma nesta manhã. Se você acordou meio tristinho, meia tristinha, não se preocupe, o Senhor é a nossa alegria. Paulo diz, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Nossa alegria não está nas circunstâncias. Nossa alegria é uma pessoa e não um sentimento. E a nossa alegria é o Senhor Jesus. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial sobre as nossas vidas. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por estarmos iniciando mais um trimestre para a glória e louvor do teu nome. Queremos pedir o teu favor, a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, Senhor, que estão sendo alcançados através dessa programação. Abençoa todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos, Senhor. Nos ajuda nesta manhã, nos abençoando, nos dando uma escola dominical abençoada para a glória do Senhor. Abençoa, Senhor, neste momento o pastor presidente, toda a diretoria da igreja, o evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os hinos congregacionais. Nós estaremos colocando em tela aqui a letra dos hinos e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã. A paz do Senhor, meus irmãos, aleluia, que bênção, que motivo de celebração, estarmos aqui mais um domingo na presença de Deus, louvando o seu santo nome e aprendendo a sua santa palavra. Queremos agradecer a oportunidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, também agradecer ao escalado, ao pastor presidente. Vamos com muita alegria, desprendimento, e pare tudo que você estiver fazendo agora, vamos cultuar ao Senhor, independente do lugar onde você estiver, vamos louvar a Deus. Se você pode fazer isso agora, não se negue, louve ao Senhor. Deus tem uma palavra para nós também por meio dos louvores. O primeiro hino é o de número 84, O Grande Eu Sou. Esse hino
nos revela que o Senhor está conosco, que nós não devemos ficar perturbados, angustiados, preocupados, porque temos um grande eu sou, que só basta que nós tenhamos uma postura de oração, pedindo, batendo, e Ele promete nos responder com fé, com vitória, com milagres. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz, voz do Eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Apedrejado sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Aleluia, glória a Deus. São essas palavras que nos encorajam. O nosso Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hino de número 126, bem-aventurança do crente. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter por
poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre para a glória do Senhor. E nesse trimestre, o tema geral de nossa lição é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E a primeira lição deste trimestre tem como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O textuário está em Gênesis 12:1 e nos diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A verdade prática nos diz que o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, Deus chama Abraão. Segundo tópico, a obediência de Abraão a Deus. E terceiro tópico, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar em Canaã. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, queridos, está em Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 9. Nós estaremos agora dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe nesta leitura. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 9, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra.
e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer por essa leitura e pedir uma bênção de Deus, a bênção de Deus sobre o seu filho que irá ministrar esta lição nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra que foi realizada neste momento, Senhor. E te pedir uma bênção sobre o teu filho que irá ministrar a tua santa e gloriosa palavra. Usa-o para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar, neste momento, o auxiliar e professor Jonas Santana. Ele irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical. E nós chegamos num momento do nosso culto, que é um momento muito importante, é onde nós iremos adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você que está em casa, você que está no trabalho, onde você estiver, se você quer adorar a Deus também, através das suas ofertas, do seu dízimo, faça isso, mas faça com amor, faça com dedicação, faça como sendo um ato voluntário e, claro, faça como sendo um ato de adoração a Deus, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E falando sobre isso, tem um texto bíblico que eu quero ler com você, um texto que nós lemos aqui bastante na segunda epístola aos Coríntios. Se você abrir a sua Bíblia neste domingo de manhã, no capítulo 9 e o versículo de número 7. Veja como é que diz a palavra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Faça isso com muito amor, faça isso com muito carinho, faça como sendo um ato de adoração a Deus, como um ato de amor de um coração voluntário. E meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outra cidade, você que não tem aquela disponibilidade como outros têm, de constantemente frequentar um templo evangélico, mas que quer adorar a Deus, que quer entregar suas ofertas, seu dízimo, pagar seu voto como ato de adoração voluntária ao Senhor. Então, a igreja vem disponibilizando alguns canais e aparece agora o primeiro canal aí na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Logo abaixo tem o CNPJ, que é a chave do Pix, 10.632.404, 1000 ao contrário, e o dígito de número 51. Todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E aqui ao meu lado você está vendo algumas contas bancárias que você também pode utilizar para ofertar, se assim você quiser. Mas faça como ato de adoração ao Senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos orar o Pai Celestial, vamos falar com o Pai Eterno, vamos falar com o nosso Deus e nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer uma oração de agradecimento nessa manhã de domingo. E eu quero incluir essas pessoas que estão desempregadas, tem muitas pessoas desempregadas. Vamos orar ao Senhor? Deus tudo pode fazer. Olha, Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Deus é o dono de todas as portas de trabalho. Ele pode abrir os caminhos, te ajudar. E aí, quem sabe, num domingo, assim mesmo, num domingo, porque Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Num domingo Ele pode abrir uma porta de trabalho para você. Nos acompanhe nessa oração. Pai eterno, Pai querido, nós estamos diante de Ti, queremos Te agradecer, queremos Te louvar.
te exaltar, te bendizer, dizer que Tu és grande, que Tu és eterno, Tu és justo, Tu és poderoso, Pai. Recebe agora a nossa adoração, nosso louvor, nossa alegria, pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, pela oportunidade de estar falando contigo, de ser um crente, de ser um salvo, pela oportunidade de acordar, pela oportunidade, Pai, de ter chegado o pão nas nossas mesas. Nos ajuda, nos abençoa. E, Pai, usa de misericórdia com aqueles que estão desempregados. Faz um milagre nessa manhã de domingo. Abre as portas, consola os corações, faz milagre, manda víveres, meu Deus, para a vida dos Teus filhos. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém, amém. Meu amado irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil. Nós iremos agora louvar a Deus com mais um hino, e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, convida mais uma vez o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor com mais um hino, e você fica conosco adorando a Deus, que com certeza Deus tem uma palavra para o teu, para o nosso coração. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Hino de número 186. Neste hino, que tem por título de Valor em Valor, ele expressa o nosso desejo de andar em conformidade à vontade do Senhor todos os dias. Quero andar de valor em valor, seguir a Jesus, meu Senhor, até o dia em que Ele nos chamar. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou um momento especial, o momento da exposição da palavra do Senhor. E lembrando aí, pegue aí a sua revista, seu caderno de anotações, sua Bíblia, sua canetinha. Vamos agora para a aula nesta manhã, primeira lição do novo trimestre. E tem sido escalado pelo nosso pastor para estar ministrando a lição nesta manhã, o auxiliar e professor Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, como é bom estar na escola bíblica dominical, como é bom participar,
mais uma vez, de um culto de ensino, porque a escola bíblica dominical é um local onde eu, você, onde nós iremos aprender a palavra de Deus. Eu vim aprender com você também, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a cada manhã. E nós temos uma felicidade muito grande na manhã de hoje, porque nós estamos iniciando um novo trimestre. E o trimestre novo tem por título Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e de Jacó. Nós teremos aproximadamente 3 meses para estudar sobre Abraão, ou seja, sobre a vida de Abraão, a vida de Isaque e a vida de Jacó. Essa lição, se você tem a lição em mãos, você pode ver aí no sumário da lição. No sumário, nós podemos fazer a seguinte organização dele. Nós teremos 3 lições sobre Abraão, ou melhor, 4 lições sobre Abraão, teremos lições sobre Jacó e lições exclusivamente sobre Isaque. Será um aprendizado muito rico. Eu quero convidar você também para além de ler a lição, leia também a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. No início do trimestre como esse, é muito importante dizer a você que o livro-texto da Escola Bíblica Dominical é a Palavra de Deus. A lição é um recurso auxiliar. E como nós iremos trabalhar a vida desses 3 grandes homens de Deus, e a vida deles está registrada, claro, a sua maior parte está registrada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Olha, a partir do capítulo 11, ou especificamente a partir do capítulo 12, até o capítulo 50, o texto bíblico vai se concentrar na vida desses homens. Porque o livro de Gênesis funciona assim, do capítulo 1 ao capítulo 11, é um bloco de texto que fala da história das origens. Origem do céu, origem da terra, origem do homem, origem das nações, origem da diversidade de línguas, né, que nós temos. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 50, o autor, nesse caso Moisés, ele vai se concentrar na origem de Israel enquanto nação, de Israel enquanto Estado. Para isso ele vai trabalhar os fundadores, Abraão, Isaque e Jacó. Então eu recomendo, leia o livro de Gênesis, será de grande importância para a gente. Esse trimestre é riquíssimo, é um trimestre que ele é bíblico, como todos são, mas ele é bíblico e devocional. Então, nós não teremos para esse trimestre aquele trimestre mais teológico, mas teremos sim aquele trimestre mais bíblico e mais devocional, mais aplicativo, onde a palavra de Deus será aplicada aos nossos corações, desde o momento que nós iremos ler. E para a lição de hoje, vamos começar esse trimestre, é um trimestre riquíssimo. Quero dizer a você, não perca a Escola Bíblica Dominical, pegue a sua revista, pegue sua Bíblia, vamos estudar. Deus com certeza falará aos nossos corações profundamente. Sim, e antes que apareça na tela a lição de número 1, o tema da lição 1, deixa eu só dizer uma coisa a você, que merece atenção para esse trimestre. Como nós iremos trabalhar a vida desses 3 homens, esses 3 homens têm eventos lindos na vida deles, não resta a menor dúvida. Mas também tem o seu lado, talvez não muito bonito. Mas por quê? Porque são homens. Então, Abraão passa por altos... Deixa eu usar uma figura de linguagem aqui para você me entender. Abraão passa por seus altos e baixos na vida. Isaque passa pela mesma coisa, Jacó também a mesma coisa. São momentos de crise, mas são momentos também de grandes aprendizados. Quando a gente olha para esses homens, a gente começa a ver como nós também somos. Claro, eles têm uma chamada específica, mas o que eles vivenciaram, nós vivenciamos também. Isso é tão importante para a nossa vida, porque da mesma maneira que muitos deles falharam, mas tiveram a chance de recomeçar, existe um Deus, meu amado irmão, que quando olha para mim, olha para você, vê um homem com suas falhas, com seus defeitos, com as suas dificuldades, com as crises, mas são nas crises que Deus aperfeiçoa nosso caráter, nos molda. Isso aconteceu com esses homens, acontece com a gente também. São justamente nessas crises que aparecem novas chances
dada por Deus. São nessas crises que você vai ver os patriarcas aqui, esses 3 homens passando, que Deus reafirma as promessas, que Deus chega junto, que Deus os alegra, os anima, tem fala, tem promessa. Então é um trimestre rico. Com certeza Deus irá falar aos nossos corações. Vamos agora trabalhar uma sequência de lições, viu? Não esqueça, da lição 1, a lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, até a lição de número 5 é sobre a vida de Abraão. Vamos para a lição 1 agora? Aparece na sua tela. Olha o título: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Eu quero convidar você para ler o texto áureo da lição e ler também a verdade prática. Vamos fazer algo bem interativo? Se você está em algum local que você possa ler a lição comigo, vamos ler junto? Porque eu posso estar falando para pessoas que estão em casa, mas posso também estar falando para pessoas que estão no trabalho. Então, se o seu ambiente permite isso, eu quero ler com você. Eu quero ler com você o texto áureo da lição. Vamos ler. Está aí na sua tela. 1, 2, 3 comigo. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12 e o versículo de número 1. Vamos ler junto agora a verdade prática. Você pode me acompanhar, está aí na sua tela. Vamos ler junto agora nesse momento. 1, 2, 3. O chamado de Deus na vida de Abrão e a nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Traz a tela aqui para a gente. Meu amado irmão, como sempre fazemos, aqui na Rede Brasil, nós começamos a partir do título. Observe o título da lição: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Então, essa lição está estruturada nesta forma. Nós iremos ver o momento que Deus chama Abraão e a jornada de fé. Só que essa jornada de fé, ela não está restrita somente ao espaço geográfico, não. Nessa jornada de fé, você vai observar ao longo desse trimestre, dessas 5 primeiras lições sobre Abraão, você vai ver um homem passando por altos e baixos, um homem errando, mas um homem acertando. Um homem onde Deus tem promessa com ele, onde Deus fala com ele, onde é um homem muito importante simplesmente para a formação do Estado de Israel e, claro, é a partir do Estado de Israel, a partir da nação israelita, que vem Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade, o nosso Salvador. Então nós iremos ver essa jornada que Abraão que enfrentou, né? Vai enfrentar, não, enfrentou, porque o texto bíblico já está escrito. E o nosso texto áureo já começa dizendo: o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Vamos para o comentário da nossa lição. Vamos para o comentário da nossa lição. Eu quero já ir para o tópico 1 e o item 1 da lição. Olha, aparece agora na sua tela: Deus chama Abrão. Diz assim o item 1. A fé de Abrão diante do chamado. Gênesis 12, verso 1. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e de seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologia como o GPS, sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abrão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e o porquê faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. Vamos parar por aqui para a gente fazer um comentário. Sim, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, livro de Gênesis. Nós iremos ler alguns versículos bíblicos, capítulo de número 12, que o autor da lição indicou para a gente. Olha o capítulo 12.
O versículo de número 1 já inicia assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu vou pedir que você fique com sua Bíblia aberta e vamos ler Gênesis capítulo 11, está no seu texto, capítulo 11, e o versículo de número 29 até o versículo 32. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa para a gente mostrar a você nesse momento da onde foi que Abraão saiu. Olha o versículo 29. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 250 anos, e morreu Tera em Arã. Você deve ter percebido uma coisa no texto. Para quem é mais antigo na escola dominical, já está ciente disso. Mas para você que está chegando agora, estudando o texto bíblico, talvez tenha se dado conta da expressão Abrão e Abraão. O primeiro nome de Abraão foi Abrão. Só no capítulo 17 do livro de Gênesis é que nós temos um evento, que nós iremos estudar isso na lição de número 4. É quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão. É quando Deus vai mudar o nome de Sarai para o nome de Sara. Lembre que na terra de Ur dos Caldeus, ele chama-se Abrão e ela, a sua esposa, que é estéril, chama-se de Sarai. Eles estão na cidade de Ur dos Caldeus. Esse chamado de Deus acontece justamente ali. Agora, nesse momento que a gente precisa estudar bem esse fato, eu quero chamar a sua atenção, porque quando a Bíblia diz assim, Abraão estava na cidade de Ur dos Caldeus, e o percurso inicial vai ser esse, da cidade de Ur para Arã, e de Arã justamente para a terra de Canaã, que era a terra que o Senhor haveria, segundo o texto bíblico, de o mostrar e para onde justamente ele foi. Esse percurso inicialmente de Canaã, ou seja, de Ur dos Caldeus até Canaã, nós temos aí mais de 2.000 quilômetros. Eu não vou me arriscar a dizer a você a quilometragem exata, pois nós sabemos que ele estava em Ur e sabemos que ele foi justamente para a cidade, para a região de Canaã, e dá aproximadamente 2.000 quilômetros. É um percurso grande, é uma jornada imensa. Mas antes de falar dessa jornada, que a gente vai falar sobre isso ao longo do trimestre, quando se diz que Abraão estava na cidade de Ur dos Caldeus, Ur é uma cidade grande. Nós estamos falando de uma grande cidade, uma cidade rica, uma cidade de ruas largas, uma cidade de um comércio intenso. A cidade de Ur não era uma cidade simples, pequena. Não pense, pelo fato de nós estarmos trabalhando aqui um texto de 4, 5 mil anos atrás, ou de um evento que aconteceu bem anteriormente a isso, talvez 5 ou 6 mil anos atrás, que era uma cidade primitiva. Não, nós estamos falando de uma cidade grande mesmo. E comparado a hoje, se for fazer uma comparação a grosso modo, seria como uma metrópole dessa que nós conhecemos. Então, o que eu quero chegar para dizer a você é que Abraão estava muito bem posicionado socialmente e muito bem posicionado dentro de uma cidade, dentro de um ambiente. E é justamente nesse momento aí, nessas condições, que Deus se revela a Abraão. A Bíblia não traz detalhes sobre como Deus se apresentou. E o Senhor apareceu a Abraão. O que nós podemos adiantar de início é o que está registrado. Abra sua Bíblia conosco, Josué, capítulo 24. Capítulo 24 e o versículo 2, que a Bíblia diz que a família de Abraão era uma família envolvida com idolatria inicialmente, né? Mas Deus apresentou-se a esse homem Abraão, e Abraão deixa esse mundo da idolatria e vai servir o Deus vivo. Olha o capítulo 24 de Josué e o versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Então Josué disse a todo o povo:
Assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, o pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. É o que o texto bíblico nos fornece. Eles viviam nessa idolatria, mas de alguma forma, a Bíblia não entra nos detalhes, diz que o Senhor apresentou-se a Abraão. Abraão creu justamente em Deus, no Deus verdadeiro, abandonou a idolatria, e Deus faz uma promessa a Abraão, para ele sair da sua terra. Veja a recomendação. Volta no texto comigo, lá para Gênesis 12, vamos ver isso de maneira bem particular, Gênesis 12 e versículo 1. Olha a mensagem de Deus para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, ou melhor, sai da cidade de Ur dos Caldeus, da tua parentela, ou melhor, do meio da tua família e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. É um ato de fé muito grande agora. Deus apresentou-se, Deus falou, e agora Deus está pedindo a Abraão, saia da cidade de Ur. Você está sabendo que a cidade de Ur dos Caldeus é uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade próspera. E Deus está dizendo, saia dessa cidade. E Deus vai dizer, sai do meio da tua parentela, ou seja, do meio da tua família, porque a família de Abraão estava ali. O irmão dele, até a Bíblia Sagrada faz menção do irmão de Abraão, da família. Então sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Veja que a ordem inicial de Deus para Abraão é que ele saísse realmente somente da casa do seu pai. Fosse somente Abraão ou Abrão, se levar em consideração que agora, nesse momento, ele ainda é Abrão e Sarai, somente os dois. Sair para a terra que Deus iria mostrar. E essa expressão no capítulo 12 e versículo 1, para a terra que eu te mostrarei, lá na partezinha final, para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse o nome da terra, Deus simplesmente pediu para sair. Então Abraão tem que ter fé, confiança em Deus e fé. Quando você leu o texto do autor da lição, o autor disse assim, hoje é muito fácil, porque hoje nós temos um sistema de posicionamento global. Hoje nós temos um GPS. Para aquele que não tem GPS, mas tem mapa. Então fica mais fácil a gente se guiar. Hoje nós temos informações de qualquer parte do mundo, nós sabemos o clima. De qualquer parte do mundo hoje nós sabemos se o ambiente é inóspito, se o ambiente é bom, se o ambiente é ruim, se dá para viajar de dia, se dá para viajar de noite, quais são as melhores rotas. Mas naquela época, eu sei, do ponto de vista da história, que aqueles povos já tinham rotas fixas. Eles conheciam, os grandes viajantes, eles conheciam o clima daquela região. Mas não é o caso de Abraão. Abraão está saindo para a terra que Deus iria mostrar, está sendo guiado justamente por Deus. Agora pense e pare comigo. Vamos conversar um pouco mais perto? Veja que coisa interessante nós estamos estudando nesse tópico 1. Abraão teve um chamado de Deus para sair da sua terra. Uma terra rica, grande e próspera, para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. Isso é fé, isso é confiança, é a primeira grande lição que nós temos aqui. E podemos acrescentar outras. Primeiro, Deus fala. Você que é crente, você sabe disso. Deus fala, viu? E a gente escuta a voz de Deus. A segunda, devemos ter confiança na voz do Senhor. E depois dessa confiança, é só seguir. Ah, mas tem problemas pelos caminhos. Deus não mandou? Deus não falou? Então ande, caminhe. Se Deus está mandando, caminhe, ande. Olha, quando Abraão saiu, de certa forma eu posso aqui imaginar, e não estou ferindo as regras da hermenêutica em nenhum momento, as regras da interpretação do texto bíblico. Abraão conhecia aquelas imediações. Não é fácil andar pelo deserto. A gente está falando de área, aquela rota toda, é uma terra árida, é uma terra seca, não chove com facilidade, os ventos do deserto são fortes, a areia do deserto
ela é fina, feito um talco, aquilo agride os olhos, agride a pele. Durante o dia, as temperaturas variam, 35 a 40, chegando até 45, até mais do que isso. Nós podemos dizer a temperatura daquele tempo pela temperatura de hoje, se não houve tantas mudanças, mas sempre foi alta. E durante a noite é baixa, cai para 5 graus, cai para 10 graus. Meu amado irmão, as dificuldades são grandes, mas se Deus mandou, faça, continue de pé, continue andando, continue caminhando, continue trabalhando, porque há um Deus que quando manda, Ele se responsabiliza em proteger, em guardar e dar força para a gente. Veja que aqui nós temos 2 momentos na vida de Abraão. O momento de Deus falar e enviar e o momento dele obedecer. Então fica uma grande lição para a gente nesse tópico 1, a obediência a Deus. A obediência à voz de Deus, ser sensível à voz de Deus e caminhar, mesmo em meio, deixa eu conjecturar aqui com você, mesmo em meio às areias do deserto, mesmo em meio ao sol quente das tribulações, mesmo em meio ao frio, muitas vezes das indiferenças, mas vá caminhando, vá andando. Jesus é bom, tem coisa boa, vai chegar do outro lado, vá trabalhar para Jesus. É isso que a Bíblia nos ensina aqui para a gente. Não é fácil abandonar coisas caras para servir a Deus. Abraão deixou uma megalópole, posso dizer assim, não estou ferindo o texto, uma cidade grande, um local confortável para obedecer à voz de Deus. E você está dizendo o seguinte, talvez você esteja pensando nesse momento, mas ele pediu para sair do meio da parentela, sim, pediu para sair do meio da família, sim, porque o chamado não foi para a família. Não foi para a parentela. Quando eu digo parentela, não foi para o sobrinho, não foi para o tio, ou os tios, não foi para o avô. Não, a chamada foi para ele. Não foi para o pai dele que era Tera. Foi para Abraão e Sara. Que nesse momento do texto ainda é Abrão e Sarai. Então é muito direcionado à voz de Deus. Então Deus não podia permitir que Abraão fosse com toda a sua família. O que Deus queria simplesmente, só são vocês 2, mais nada do que isso. E o resto, não é que é um abandono da família, não é isso. É porque a chamada era para eles 2, para ele caminhar, somente ele e a sua esposa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, que eu sei que é o Espírito Santo que nos comunica aqui nessa manhã de domingo, está falando nos nossos corações, se for para deixar alguma coisa, deixe. Se isso vai atrapalhar a sua fé, porque tem coisas que atrapalham a fé, atrapalham a caminhada, tem amizades que atrapalham a caminhada mesmo. Eu estou falando da caminhada da fé, de uma vida santa, de uma vida correta, de uma vida justa. E Deus fala conosco nessa manhã de domingo, e talvez estou falando com você, meu amado irmão, que está passando por isso. Tem amizades que não é para você estar junto, porque ele atrapalha a sua fé, atrapalha a sua comunhão, atrapalha a sua vida espiritual, atrapalha até a sua vida familiar, sua vida com sua esposa, a vida com seus filhos. Tem coisa que a gente deixa para trás. Não é criar intriga, tem coisas que a gente tem que caminhar, tem que dizer, isso aqui é somente para mim, para minha família, para mim, para minha esposa e meus filhos. Separar as coisas. É isso que Deus fala conosco nessa manhã. São lições que o Espírito Santo nos comunicam, né, aqui para a gente, né? Vamos para o tópico 1 da nossa lição. Tópico 1 e o item de número 2. A promessa vai aparecer agora no texto. A promessa para Abrão. As promessas feitas a Abrão não alcançaria somente ele, mas incluía toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria a sua história e a dos seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. As bênçãos, vamos continuar ainda na nossa leitura da lição, as bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis 12, do versículo 1 a 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelita. Quando Deus chamou Abrão,
prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele coloca a sua confiança e esperança. Vamos parar somente por aqui, para a gente fazer um comentário. Abra o livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Eu preciso desse texto aqui. Sim, eu preciso fazer um adendo, né? Só uma correção na fala. O Espírito Santo comunica, né? Ele vai comunicando a gente a sua vontade. Capítulo 12, versículo 2. Aparece agora na sua tela. Olha as promessas que foram feitas. E far-te-ei uma grande nação. Primeira promessa. Abençoar-te-ei, segunda promessa. Engrandecerei o teu nome, terceira promessa. E tu serás uma bênção, a quarta promessa. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, olha, uma quinta promessa. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas são as promessas que Deus fez a Abraão, dizendo, olha, tu vais ser uma grande nação. Observe que coisa linda. Deus, através de um homem, Abraão e Sarai, a promessa que Deus está fazendo a esse homem é que ele vai ser uma grande nação. Sim, se a promessa tivesse sido feita a um jovem, ficaria dentro da lógica humana até mais fácil a gente entender. Mas é bom mencionar aqui que Abraão está com a idade de 75 anos. É com 75 anos que Abraão sai da terra de Ur dos Caldeus e Deus abençoa esse homem. Então você tem a dificuldade da idade, é claro. A idade avançada traz algumas limitações a qualquer pessoa. Essa é a primeira dificuldade. E a segunda dificuldade, talvez a segunda dificuldade, mas a intransponível do ponto de vista humano, é que Sarai ela é estéril. E Deus está dizendo a um casal de idosos, coloque entre aspas aí, um casal de idosos, e uma mulher estéril, e essa mulher sendo estéril, Deus está dizendo assim, tu vais ser pai de uma grande nação. Meu amigo, tem que ter fé. As coisas com Deus, a caminhada com Deus é uma caminhada de fé. Deus é Deus do impossível. Deixa eu lhe dizer, está tão forte para dizer aqui a você, você que está nos ouvindo, nos assistindo, você que está em outro país, deixa eu dizer a você nessa manhã de domingo, Deus é Deus dos impossíveis. Seria mais fácil dizer assim, não, vamos pegar eles bem jovens, né? Entre 25 e 30 anos de idade, vamos pegar muito jovens, ela com plena saúde, sem ter nenhum tipo de esterilidade, era mais fácil de os prometer, ela ser uma grande nação. Ou seja, ter vários descendentes, esses descendentes se transformar numa grande nação. Mas aqui é um casal de idosos, é um povo que é uma mulher estéril. Por que Deus faz isso? Deus está pegando esse casal para mostrar que Ele é Deus do impossível. Nós teremos uma lição aqui, que quando Abraão fizer, segundo o texto bíblico, 99 anos, Deus reafirma a promessa. Quando ele faz 100 anos, e o texto é literal, Abraão torna-se pai de Isaque. Sarai vai ter Sarai, que já vai ser, no capítulo 17, já é chamado de Sara, será mãe. Então, o Deus que fala é o Deus que se responsabiliza com a sua palavra. Parece impossível aos nossos olhos, mas não é possível. Olha, pode ser impossível aos nossos, mas diante de Deus ele é possível. Ô meu querido, está vindo algo tão bom aqui para dizer a você nessa manhã. Eu vou voltar para o comentário da lição, mas deixa eu falar com você nessa manhã de domingo. Aqui aquilo que Deus está falando aos nossos corações para falar com você nessa manhã. Deus é Deus do impossível. Quando Ele promete, Ele cumpre. Eu sei pelo texto bíblico, dos 75 anos, a promessa foi feita aos 75.
O cumprimento da promessa veio com 25 anos depois, mas veio. Porque Deus cumpre com a sua palavra e Deus sabe a hora certa, o momento certo das coisas acontecerem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está nos assistindo nesse momento, sua idade não é um atrapalho para as bênçãos de Deus chegar na sua vida. Nunca diga, já estou velho, estou acabado, daqui para frente não dá para fazer mais nada, não dá para ir mais adiante. Quem foi que disse isso a você? O Espírito Santo está nos falando por intermédio da palavra de Deus, que aos 75 anos de idade, teve promessa para Abraão e também tem promessa para você. Sara, uma mulher já velha, já idosa, ela colocou ainda uma criança nos braços. Então tem promessa ainda para se cumprir. Então sua idade, em nenhum momento, é um atrapalho para Deus lhe abençoar. Nem é um atrapalho para Deus falar com você. Não é um atrapalho de forma alguma para Deus lhe abençoar. Simplesmente confie, creia. Está vivendo essa situação aqui? Deus falou, mas não sabe como, quando vai se cumprir. Meu amado irmão em Cristo Jesus, Deus falou, então confie. O relógio dele, eu estou usando as figuras de linguagem para você me entender, o relógio dele não é o meu relógio, o calendário dele não é o meu calendário, não sou eu que determino qual o dia deve vir. Deus sabe a hora certa, Deus sabe o momento certo. Eu sei que quando o tempo vai se passando, quanto mais o tempo se passa, parece que fica mais impossível daquilo acontecer, mas fica impossível de acordo com os nossos olhos. Mas nessa manhã, você que está aí na sua casa, você se alegre em Deus, que Deus está falando com você e dizendo que a sua idade não é um atrapalho para Deus lhe abençoar e nem lhe fazer promessa, e nem cumprir as promessas que foram feitas lá no passado. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Você pode dar um glória a Jesus, porque Jesus está falando com você, lhe animando. Essas vozes contrárias, algumas vozes contrárias que vieram para lhe trazer mágoa, tristeza, rancor, para você desanimar, em nome de Jesus, nesse domingo de manhã, essas vozes estão sendo canceladas para você ouvir a voz de Deus que está dizendo que a sua idade nunca foi um atrapalho. Deus pode lhe abençoar e quer lhe abençoar e vai lhe abençoar. É isso que Deus nos ensina através da sua santa palavra nessa manhã de domingo. Deus tem poder para te abençoar, independente aí da tua idade. Não importa se você tem 20, 30, 70 anos de idade, até mais do que isso. Os personagens da Bíblia que foram muito abençoados por Deus, todos eles eram homens, sua grande maioria, eram homens que estavam com a idade bem avançada. É Deus mostrando que Deus, quando quer cumprir, Deus não escolhe cor, nacionalidade, não escolhe idade. Ele simplesmente faz. Agora tem um segredo. Abraão recebeu tantas promessas, né? Tem um segredo. Qual o segredo? Obediência. Obedeça a Deus. Outro segredo. Não questione. Em nenhum momento do texto bíblico, a gente vê aqui no capítulo 12, Abraão reclamando. Por que eu tenho que sair de Ur? Por qual razão? Eu estou deixando o conforto da minha casa, estou deixando o conforto da minha cidade. Aqui é melhor aqui para minha família, até meu filho. Deus pode cumprir a promessa aqui mesmo. Mas Deus não queria cumprir a promessa ali. Você não vê Abraão reclamando, você vê ele obedecendo. É uma característica de Abraão. Então, não reclame, obedeça. Não reclame, caminhe. Não reclame, adore. Não reclame, louve a Deus, leia, medite, confie, que com certeza Deus, Jeová dos Exércitos, tem poder para te abençoar e cumprir aquilo que Ele prometeu lá no passado para a sua vida. Lembre disso, é muito forte no meu coração para dizer a você, sua idade não é atrapalho em nenhum momento.
Sua idade não vai atrapalhar o que Deus quer lhe dar. Dê glória a Deus aí na sua casa, onde você estiver, está na sua casa, se você estiver no seu trabalho, se você estiver dentro de um carro, dê glória a Jesus se você pode fazer isso, porque Deus está falando aos nossos corações. Vamos voltar? Vamos para o tópico 2 da lição? Sim, mas antes de ir para o tópico 2 da lição, não posso esquecer, para você que tiver a lição de professor, irmãos, nós tem uma palavrinha lá chamada assim, sinopse. O que é isso? O resumo. Vamos resumir o tópico 1 da lição. Resumir da seguinte maneira: pela fé, Abrão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que ele não conhecia. Pela fé. Guarda isso aí. Pela fé. E você tem que andar pela fé. Agora sim, vamos para o tópico 2 na nossa lição. Vai aparecer na sua tela. Vamos ler? Tópico 2. A obediência de Abrão a Deus. Atendendo o chamado. Como homem de fé, Abrão atendeu o chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou. Sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mesmo sem conhecer essa definição, Abrão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria a sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Um descuido. Vamos ler essa questão do descuido? Já vimos que Abrão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abrão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho, Gênesis capítulo 13, versículo 8, versículo 9. Assim, Abrão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. Vamos fazer um comentário sobre isso aqui. De alguma forma, esse subitem 2 do tópico 1, nós já comentamos. Abraão atendeu o chamado. Tem uma palavra que eu quero destacar aqui desse tópico 2, é a palavra fé. E até o autor da lição citou Hebreus capítulo 11, versículo 1, a definição de fé. O que é fé? Vamos ler junto? Vamos pegar Hebreus? Abra sua Bíblia conosco nesse momento. Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Olha o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é o fundamento da fé, esse é a definição, deixa eu ser mais claro, aqui está a definição do que é fé. Mesmo Abraão não conhecendo essa definição, mas ele agiu por fé. Então a lição que fica para a gente é que nós temos que agir por fé, viver por fé, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, como Abraão passou por isso. Ele conhecia o Canaã, não. Canaã ele podia ter uma ideia, mas como era viver em Canaã naquela situação? Nós não sabemos, mas por fé ele foi e confiou. Só que a gente tem uma coisa que o autor colocou muito bem aqui, que houve um descuido da parte de Abraão. Qual foi o descuido? Você pode abrir a sua Bíblia conosco em Gênesis, vamos voltar para Gênesis. Capítulo de número 11, eu vou citar o texto, teve um descuido. E isso vai trazer grandes problemas lá na frente, viu? Um descuido. Capítulo 11, versículo de número 31. Observe. E tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e ali habitaram. E foram os dias de Tera 250 anos, e morreu Tera em Arã. Olha o percurso, nós já lemos esse versículo. Eles estão na cidade de Ur dos Caldeus, ele sai de Ur dos Caldeus e vai para a cidade de Arã. Só que nesse percurso, ele leva o pai, que é Tera, e leva seu sobrinho Ló.
Quando chega em Harã, o pai de Abraão irá falecer. Faleceu o pai de Abraão, então ficou somente Abraão, Sara e Ló. Só tem uma coisa, Ló não era para ter ido com eles. Ló era para ter ficado ou em Ur dos Caldeus ou ficado na cidade de Harã. Lembra que nós falamos aqui no tópico 1 da lição que a chamada de Deus, a promessa foi somente para o casal, Abrão e Sarai. Não incluía Ló. Não é que talvez você esteja pensando, mas que maldade, separar a família, não está se separando família. Ló já tinha sua vida já bem estabelecida, já era um homem casado, com filhos. O que Deus está dizendo é só para você dois, Abraão e para Sarai. Mas por algum motivo que a Bíblia não diz para a gente pode conjecturar, pode aventar aqui, levantar algumas possibilidades, mas ele levou seu sobrinho, né? Eu posso dizer aqui, sem ferir o texto bíblico, muito provável que ele gostava tanto do sobrinho que quis levar o sobrinho justamente com ele, Ló. Mas não era para ele ter feito isso. Para você ter uma ideia, isso vai trazer muitos problemas lá na frente para Abraão. O autor da lição citou o capítulo 13, do versículo 7 até o versículo 10 do livro de Gênesis. Eu só vou citar esse texto, eu não vou ler, porque quando nós estivermos estudando a lição de número 2, que é a próxima lição, nós iremos ver Abraão voltando do Egito, vindo para Canaã com o seu sobrinho Ló e depois o seu sobrinho Ló se apartando dele. Entende isso? Se apartando. Você vai perceber que lá na frente, os pastores de Abraão, de Ló, os pastores de Abraão e os pastores de Ló, pastores de gado, eles irão contender. E vai chegar um momento que Abraão precisa dizer a seu sobrinho, escolhe para onde tu quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Há uma separação familiar em decorrência de conflitos. E Ló vai. Lá em outros momentos, nós iremos estudar aqui, Ló chega na cidade de Sodoma e Gomorra, uma das cidades mais perversas que existia naquele momento. Vai chegar em um ponto que Ló será preso e Abraão, seu tio, um homem já velho, com a idade avançada, que nunca participou de guerras, pelo menos é o que o texto bíblico diz, nunca foi um soldado, nunca foi um homem de estar pegando em armas, mas precisou juntar alguns homens da sua casa para poder entrar numa luta, para tirar o seu sobrinho, resgatar o seu sobrinho. Veja as consequências de ter levado Ló com ele. Aí é onde entra uma lição aqui muito grande para a gente. Você vai ver isso ao transcorrer do trimestre. Obedeça a Deus de maneira irrestrita. Quando a gente não obedece a Deus, ou obedece parcialmente, os problemas e as consequências vêm para a gente. Se Ló não tivesse ido com Abraão tinha se livrado de muitos problemas. Não é que Ló seja uma pessoa de personalidade ruim, de jeito nenhum. A Bíblia Sagrada mostra, por sinal, um homem que é chamado justo, né? Se chama até de justo. Mas o que nós queremos dizer aqui a você é que quando a palavra de Deus faz uma promessa para um casal, é para o casal. Não entra ali o pai dele, o avô, o tio, o parente, derente, não. Ou seja, meu querido, se Deus falou para você, é para você. Se é para você deixar tudo e seguir a Deus, deixe tudo. Não adianta ter pena, não adianta querer amar mais do que Deus, que você nunca vai amar mais do que Deus. Deus conhece o futuro. Obedeça a Deus. Você vai ver que Abraão tem esse descuido, né? Ele leva o pai, depois o pai morre, depois ele leva o sobrinho se vê numa situação de um conflito familiar que não era para ter acontecido aquilo, e depois vê seu sobrinho, posso dizer aqui, estou ferindo o texto, sobrinho tão querido, depois se afastar. Obedeça de maneira irrestrita. Vamos para o tópico 3 da nossa lição. Nossas horas estão avançadas, né? Tópico 3, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar
em Canaã. Eu vou ler só esse primeiro trechinho que está aparecendo na sua tela. A dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abrão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abrão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Gênesis capítulo 12 e o versículo de número 10. Abra sua Bíblia conosco e pense. Eu gostei muito da frase que o autor da lição colocou, situação frustrante. Deus pediu para ele sair da cidade de Ur dos Caldeus, depois de uma jornada de mais de 2.000 quilômetros, enfrentando as adversidades do tempo, que é normal para aquela região, ventos fortes, a areia do deserto, o calor, o frio de noite. Quando chega na terra de Canaã, uma frustração. Havia fome na terra. Vamos ver capítulo 12, ele deu capítulo 12, versículo 10. Olha aí o que é que diz o texto. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Isso é o capítulo 12, versículo 10, que está na lição, a gente está lendo novamente. Frustrante, né? Frustrante porque quando você chega, então vou encontrar um paraíso, vou encontrar uma coisa boa. Você encontrou fome na terra. E naquela região, pela falta de chuva, que é comum, típico daquela região ali, então não era incomum ter fome. A fome na terra, pela falta de víveres, pela falta da vegetação mesmo, era coisa comum. Só que essa era uma grande fome, que o texto bíblico diz assim, e a fome era grande naquela terra, o que obrigou Abraão a sair de Canaã e ir para o Egito. Por que o Egito? Porque o Egito, naquele momento, era um país próspero, rico, e tinha a seu favor, como tem até o dia de hoje, o rio Nilo, que corta praticamente todo o Egito. E o rio Nilo, um rio gigantesco daquele, que onde tem água, é claro que as nações vão ficar justamente perto dessas bacias, perto desses rios. Então, eles têm um privilégio de ter plantações, de ter água, mesmo estando um sol tão castigante. E olha que o rio Nilo não é um rio de secar, mesmo em grandes períodos aí de seca. Então, Abraão foi justamente para lá. Observe que Abraão não pede, em primeiro lugar, orientação a Deus. Em primeiro lugar. Eu disse a você, altos e baixos. No primeiro momento, Deus diz assim, Abraão, sai, Deus está falando. Quando ele chega em Canaã, quando vê a fome, o que é que a lógica humana, qualquer um faria isso? Diz, a fome aqui é grande. Então, para onde a gente vai? Não dá para voltar mais para Ur dos Caldeus, porque Deus pediu para a gente sair de lá. Mas dá para ir para o Egito. Vamos para o Egito, porque lá tem comida. Lá vai ser melhor para a gente. Mas Deus não estava naquela decisão. Capítulo de número 13, ou melhor, capítulo 12 ainda, e o versículo 11, para eu poder ganhar tempo, olha, versículo 11, diz assim um texto, e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Versículo 12, será que quando os egípcios te verem dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Peço-te que és minha irmã, para que vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Veja, meu amado irmão, o autor da lição até trabalhou um tema chamado assim, a dificuldade de ir para o lugar certo e depois a dificuldade em falar a verdade. Quando Abraão desceu, foi para o Egito, encontrou um local próspero. Mas quando ele chega, ele diz assim, Sara, ou Sarai, né? Que ainda é Sarai, o povo vai me matar por causa de ti, porque você é uma mulher bonita. E é o que o texto diz.
Então é mais fácil que eles te matem, que eles me matem e você ficar vivo. Veja a preocupação de Abraão aqui. Eles vão me matar porque você é bonita e você vai ficar para eles e eu serei morto. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou dizer que nós vamos fazer um combinado aqui, eu vou dizer que você é minha irmã. Abraão simplesmente está negando que Sara é sua mulher. Meu querido irmão em Cristo Jesus, eu sei que existia fome na terra, mas se Deus mandou ficar ali, Deus iria arrumar um jeito, ia abençoar. Abraão não ia morrer de fome, nem ele, nem seu gado. É questão de confiança, confie em Deus. Quando a gente não confia, a gente precisa utilizar outros recursos. Veja o recurso de Abraão. Quando chega no Egito, o Egito tem tudo. Eu estou falando em termos de água, de víveres, de alimentação. Mas para poder ficar lá, usar o que tem à disposição, ele precisou mentir. São recursos, são coisas boas que muitas vezes vêm pela mentira. Mas a mentira, ela é um erro, é pecado, mas cedo ou mais tarde, a verdade é revelada. Mentira não segura nada. E mentira nunca vai segurar. Claro, a mentira não combina com a bênção de Deus, nem com as promessas de Deus na vida de ninguém. Veja o que Abraão fez. Quando chega no Egito, a gente se mantém, mas a gente se mantém escondendo ou faltando com a verdade. Então ninguém consegue se manter o tempo todo faltando com a verdade, mentindo. Vai chegar em um momento, você vai ver no seu texto bíblico, abra aí Gênesis capítulo 12, e o versículo 15, que diz assim: viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó, e foi a sua mulher tomada pela casa de Faraó. Ele vai dar mais para frente, Faraó vai falar com Abraão, dizendo o seguinte, capítulo 12, versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, sua mulher. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que fizeste? Por que me não disseste que era a tua mulher? Por que disseste, é minha irmã, de maneira que eu houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. O castigo por causa da mentira de um homem, isso é tão sério. A gente vai concluir a lição, mas deixa eu dizer, falar aqui com você, nessa manhã de domingo. Nós estamos concluindo esta lição daqui, já com a deixa para a próxima lição, que é a lição número 2. Mas observe, estava no Egito, não estava na seca, um ambiente próspero, mas para sobreviver precisou mentir. Como a mentira se constitui um pecado e traz consequências, a mentira de um homem trouxe uma consequência grande. Não foi somente para Faraó, foi para a nação, como o texto bíblico diz. Foi de uma maneira que depois Faraó percebeu. Disse: por que tu não dissesse que ela é tua mulher? Por que tu dissesse que é tua irmã? Em outras palavras, por que foi que tu mentiste? É por causa da tua mentira que está vindo todos esses problemas aqui para a gente. Aí Faraó despede Abraão. E você vai ver na próxima lição que quando Abraão sai do Egito, Abraão sai com recursos. Ele sai com uma grande quantidade de gado. Inclusive, Ló também sai dali com uma grande quantidade de gado. Eles conseguiram isso no Egito, de maneira legítima, é claro, através do trabalho, mas essas riquezas darão problemas lá na frente. A gente vai estudar isso justamente na lição 2. Mas o que eu quero mostrar a você aqui nesse finalzinho de lição, fale a verdade. Nunca firme, olhe, riqueza, prosperidade, firmada em cima de mentiras e de engano, nunca terá a bênção de Deus. Você está vendo aqui através da vida de um patriarca. Eu disse a você
Essa lição tem seus altos e tem seus baixos. Esses homens passaram por muitas dificuldades. Agora é óbvio, mas por causa disso, Deus rejeitou Abraão de jeito nenhum. Você vai ver Deus falando com Abraão novamente. Você vai ver Deus reafirmando as promessas, fazendo pacto, fazendo aliança. Sabe por quê, meu amado irmão? Que quando as pessoas erram e reconhecem que errou, existe um Deus no céu que perdoa e dá uma nova chance. Foi o caso de Abraão. Ele errou por fraqueza, errou por imaturidade, porque tem falha que é por fraqueza, por imaturidade. Está começando agora, mas falhou, errou. Mas se há arrependimento, primeiro se há reconhecimento, o conhecimento de que realmente a pessoa reconhece que errou e que precisa se arrepender, se há arrependimento verdadeiro, tem um Deus no céu que perdoa, para a pessoa começar novamente e começar bem. O que aconteceu com Abraão depois que ele saiu do Egito, no capítulo 13, ele volta para aquele local que Deus pediu que ele estivesse, que era a cidade de Canaã, ou melhor, o território de Canaã. E quando chega em Canaã, vai ter os conflitos, as consequências, ainda lá do Egito, tem as consequências, que o erro pode ser cometido. Deus perdoa. Deixa eu lhe dizer nessa manhã, que olha, Deus perdoa, mas Deus não tira a consequência. As consequências você vai ter que pagar, mas o perdão, que é o mais importante, é o perdão de Deus. Ele dá perdão e a pessoa recomeça de novo a vida. Recomeça bem, você vai ver que Abraão recomeçou. Aí vai ter promessa, as promessas, né, serão reavivadas na vida de Abraão. Ele vai ser pai lá na frente. Meu querido, se firmar em cima de mentira não leva ninguém a canto nenhum. Se há arrependimento, se tem vontade de mudar, tem um Deus que pode perdoar, tem um Deus que pode te ajudar nessa manhã de domingo. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Você está vendo nessas lições aqui que está se apresentando um homem feito Abraão, homem falho, no início imaturo, mas que ele vai amadurecendo ao longo da vida. Nossa vida também é assim. A gente começa e Deus vai nos aperfeiçoando através do tempo, através de nossas falhas, nossos erros. Mas o mais importante é saber que tem um Deus que é misericordioso. O mais importante é saber que tem um Deus que está atento às nossas orações, que quando há arrependimento sincero, honesto, há um Deus que está ali para perdoar e para dizer assim, ó, vamos começar de novo, vamos, volta para a rota. Era para ficar em Canaã, mas a dificuldade está grande. Diz, onde Deus está, sempre tem um escape, sempre tem uma saída. Por maiores que sejam a dificuldade, por maiores que fosse, né, as dificuldades enfrentadas justamente por Abraão, por maior que fosse a fome na terra, mas se ele tivesse ficado lá, ele não precisaria da mentira para sustentar a riqueza. Se ele tivesse ficado lá, existe um Deus no céu que é capaz, tem poder de fazer a água brotar no meio do deserto, para fazer ele ter água. Um Deus que tem poder de fazer florescer o deserto, para dar comida justamente a ele. Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus que é Deus de milagre? Que Deus se faz? Está sofrendo? Está passando por problema? Está querendo desistir? Está querendo voltar para o Egito? Volta para o Egito não. Aceita Cristo. Volta para o Egito não. Aceita a vontade de Deus na tua vida. Deixa eu lhe dizer algo que um pastor, saudoso pastor aqui da nossa igreja disse para mim. Meu filho, dificuldade passa, e é verdade. Dificuldade passa. Então, se firme em Jesus e firme em Deus, que com certeza a bênção de Deus estará na tua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa nós estudamos aqui nesta manhã, e lembre-se que estamos apenas na primeira lição. Deus tem muito mais coisas para nos ensinar durante esse trimestre. Então não perca a oportunidade de estar aqui conosco todos os domingos pela manhã
e neste trimestre estudando os patriarcas, os grandes homens de Deus, Abraão, Isaque e Jacó. Lembrando a você que no próximo domingo, se Deus assim nos permitir e Jesus não vier, estaremos todos juntos reunidos neste mesmo horário. E não perca a oportunidade de aprender e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos orar nesta manhã? Vamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu? Se você puder, feche seus olhos nesse momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esta manhã tão especial que nos concedeste de poder estar em Tua presença, Deus. Aprendendo a Tua palavra, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos pedir uma bênção em favor de cada um dos Teus filhos que foram alcançados através desta programação, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada direção de EBD, cada professor, cada aluno, as EBDs que estão funcionando fisicamente, os nossos irmãos que não podem estar fisicamente, mas estão aqui conosco, também aprendendo a Tua palavra. Continua abençoando a cada um, ó Pai. Abençoe o nosso pastor-presidente, toda a diretoria da igreja, o Senhor evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, foi bom poder estar com você nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor e reforçamos o convite para na próxima semana, se Jesus não voltar e se Deus assim nos permitir, estejamos juntos novamente aprendendo a segunda lição de nosso trimestre. Não desligue sua TV, continue ligadinho conosco, porque a Rede Brasil tem uma programação toda especial preparada para você e para toda a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.